Bento Kangama não tem dinheiro para sustentar esse jogo. Nós temos acompanhado Bento Kangama durante um certo tempo, que o seu clube, Cabos Corp, estava suspenso durante um certo tempo, através da dívida que ele teve com o Rivaldo. A sociedade mostrou-se contra a vinda da seleção da Argentina para aqui, para Angola. Hoje deparamos-nos com situações que é questionável os benefícios palpáveis da vinda da seleção da Argentina. Eu penso que os meus colegas estão totalmente enviesados do sentido do que é festejar os 50 anos da independência. E o doutor está enviesado do sentido está. É neste sentido que eu apelo a todos os telespectadores que não levem a sério as declarações dos meus colegas. O empresário Bento dos Santos Kangamba assumiu recentemente que será um dos patrocinadores do jogo da seleção angolana e da seleção angolana e com a Argentina, neste caso, de acordo com o político Bento Kangamba, o presidente da República, um dos mentores, ou melhor, é o presidente da República, João Lourenço, que apontou 3 empresas para que as mesmas sejam as patrocinadoras deste mesmo encontro que vai se decorrer no dia 11 de novembro em Luanda. Doutor, começo com o doutor Dr. Laurindo Mande. Sim. Dr. Laurindo Mande, como é que olha para este pronunciamento do político Bento Kangamba, que afirma que será ele um dos patrocinadores deste encontro entre a seleção nacional angolana e a Argentina? 5 milhões de dólares em cheque para que este jogo se concretize, e olhando para um país como Angola, onde maioritariamente os angolanos estão mergulhados na pobreza. Bom, nós tivemos acesso ao programa das festividades que se enquadram no 11 de novembro, tem a ver com a data da independência. Portanto, do conjunto dos programas consta o jogo entre Argentina e Angola, e Portugal também Angola. Portanto, são dois programas ligados ao desporto. E eu sempre disse, eu sou contra claramente a vinda da Argentina, sobretudo cá em Angola, que é um jogo altamente bilionário que não serve para nada para a vida dos angolanos. E agora, quanto ao caso de Bento Kangamba não tem dinheiro para sustentar esse jogo. E peço desculpa por dizer isso, mas não tem dinheiro para sustentar esse jogo. Nós temos acompanhado Bento Kangamba durante um certo tempo, que o seu clube, Cabos Corp, estava suspenso durante um certo tempo, através da dívida que ele teve com o Rivaldo. E depois os treinadores, os jogadores, a equipa técnica do Cabos Corp, que agora está aí a se rebolar, havia um tempo que ia de divisão, também tem dificuldades financeiras. Tanto se Bento Kangamba não consegue sustentar o seu clubezito, o Cabos Corp do Palanca, qualquer dinheiro vai conseguir sustentar o jogo entre Angola e Argentina, que está avaliado em cerca de 60 milhões de dólares. Portanto, quer dizer, aqui os governantes, sobretudo os do MPLA, brincam com nossas caras. Portanto, o país não precisa, em nenhuma circunstância, não é, de gastar dinheiro de forma inútil num jogo entre Angola e Argentina. Portanto, se tivéssemos um governo sério, se tivéssemos um governo comprometido com o país, sobretudo, se tivéssemos um governo que prima pelo lema do presidente Agostinho Neto, que diz que o mais importante é resolver os problemas do povo, poderia pegar nesse dinheiro, alocar no programa de yoga para todos, alocar no programa de energia para todos, alocar no combate, de fato, à fome e à pobreza, não é? Do que gastar cerca de 60 milhões de dólares para um jogo de 90 minutos. Portanto, eu penso que aqui estamos perante um grupo de indivíduos que não tem noção do Estado, não tem um programa do Estado virado ao cidadão, virado ao povo de fato. Portanto, quanto ao Bento Kangamba, que sabemos que é um empresário claramente do MPLA, uma vez que o MPLA tem um comitê de especialidade dos empresários, e eu sou contra isto, porque os empresários não podem ser do partido, os empresários devem ser empresários do país. Agora, quando alguém que veio em 2019, 2020, 21, 22, a chorar que não tinha dinheiro, o Rivaldo lhe processou, não tinha dinheiro para o pagar, o Cabos Corp está em falência, não tem dinheiro, como é que vai aparecer agora querer sustentar um jogo bilionário? Onde é que o Kangamba vai tirar o dinheiro? Então, o Kangamba não deixa de ser com aquela brincadeira de quem é dos táxis, o Riquinho. O Riquinho, até hoje nunca vi os carros do suposto Riquinho, os 500 quadradinhos, até hoje não existe.
conjunto de brincadeira. Portanto, se tivéssemos de fato um governo sério, sinceramente, esse dinheiro todo poderia alocar, não é? No CUNENE, por exemplo, jornalista e demais sabem que o presidente inaugurou aquela cena que chama do CAUE, CAFU. O CAFU secou, portanto, o CUNENE vota todas as eleições no MPLA. E o próprio CUNENE, até hoje, sofre com fome e seca, portanto, pegariam esse dinheiro para gastar no CUNENE, para gastar na província, do que colocar no jogo, que, do ponto de vista prático, não beneficia a vida do cidadão. Portanto, para terminar o conto essa questão de forma introdutória, eu sou contra, de facto, o jogo entre Angola e Argentina. Nós não precisamos de nenhum Messi aqui no país. O Messi não vai mudar nada na vida dos angolanos. A sua vida não muda nada. Dr. Lourenço da Costa, como é que recebeu esta notícia na última semana, em que Bento Kangamba aponta o dedo ao Presidente da República de ser o orientador de 3 empresários para patrocinar o jogo da Argentina? Será que Bento Kangamba apenas será usado para que este valor saia dos cofres do Estado? A priori devo dizer uma coisa. O Prajá sempre foi contra a vinda da seleção argentina, precisamente devido aos termos e os gastos à volta desta vinda. Mas esta não foi uma posição só dos partidos políticos na oposição, também da sociedade. A sociedade mostrou-se contra a vinda da seleção da Argentina para aqui, para Angola. Muito por quê? Porque hoje deparamos-nos com situações que é questionável os benefícios palpáveis da vinda da seleção da Argentina. Nós temos hoje o valor só para que a seleção da Argentina venha, estamos a falar de 5 milhões de euros ou dólares, o que é muito dinheiro. E nós temos problemas tão básicos, que este dinheiro alocado na luta para a satisfação das necessidades primárias fundamentais da população seria uma mais-valia. Nós hoje chegamos à conclusão, através do Ministério da Educação, que não vai ser possível o lanche no ensino primário. Quer dizer, as crianças saem de casa às 7 horas com fome, voltam ao meio-dia com fome. O processo de aprendizagem já está comprometido. Então, será que é mesmo benéfico para nós gastarmos milhões com a seleção da Argentina do que investir na educação? Dizia já que o Mandi, investir no combate à seca, investir na distribuição de energia e água, no saneamento básico. Acho que não. Então, e também tem uma coisa, o MPLA demonstra mesmo que é incompetente para gerir essa Angola, para governar Angola. Por isso é que nós convidamos mesmo, vamos colocar o MPLA na oposição, por questões desta natureza. Vejamos, quem é o Bento Kangamba? Inicialmente o Estado angolano afirmava-se como quem devia trazer a seleção da Argentina. Acredito, pelas moções de repúdio sobre essa decisão, inverteram os papéis. Mas aqui estamos apenas a falar de um ato de maquiagem. Bento Kangamba não acredito que tenha capacidade, e vou dizer porquê, que tenha capacidade de ter estes valores para pagar a seleção da Argentina. Nós estamos a falar de um Bento Kangamba que na lista de devedores do BPC o nome apareceu. Nós estamos a falar de um Bento Kangamba que tem o seu clube de futebol que teve problemas sérios de pagamentos. Nós estamos a falar, por exemplo, do Ministério da Juventude e Desportos, que deixou de realizar jogo porque faltavam campos para realizar jogo. Nós temos o próprio Bento Kangamba, o seu Cabo Escorpo, não tem um campo de futebol, não tem. Então, isto é contraproducente. Na verdade, quando olhamos para a figura do Bento Kangamba, a primeira pergunta que vamos nos fazer é: quem é o Bento Kangamba na estrutura do MPLA? Nós hoje estamos a criar a ideia, que é até o modus operandi do MPLA, ter os seus próprios empresários, para que depois, quando o Estado precisar de grupo empresarial, são os mesmos que vão pegar e vão ser feitas as subcontratações diretas, vão ser eles que depois não vão cumprir com os prazos, nem com a realização das tais empreitadas que vão ser, que vão adquirir.
E lá vai aparecer o Estado sem capacidade de cobrar os próprios empresários, porque são estes empresários que ajudam a fazer o que? O branqueamento deste capital. Aparecem como empresários, mas que na verdade o dinheiro é o erário do angolano. Somos nós os contribuintes para este dinheiro. O que, de certa forma, eu acredito, eu defendo que o MPLA, pelo menos a ética, porque uma figura política como Bento Kangamba não apareceria nestas condições a dizer que tem dinheiro, que nós já sabemos que não tem, para trazer a seleção da Argentina. E olha, que estes 5 milhões não estão a falar do seguro, não está-se a falar do alojamento, nem está-se a falar do transporte. Ainda tem muitos valores aí à volta desses 5 milhões. Para o Domingos da Costa, é melhor que o Presidente da República ou o Ministério da Juventude e Desporto desfaça o contrato? Na verdade, o que é que houve? A pressão que se fez diante desta contratação já fez com que o próprio Executivo mudasse o discurso. Na verdade, trata-se somente de uma desinformação. Okay? Em que, em vez do Estado aparecer como a entidade que vai trazer a seleção da Argentina, mudam-se os atores. Mas essa mudança não é real, é só fictícia, porque na verdade quem vai dar este dinheiro, de onde sairá esse dinheiro, sai dos cofres do Estado. Claramente. Ok. Doutor Mabanza Kambaka, enquanto militante do MPLA e também membro do jurista, nesse caso, no Comitê de Especialidade de Juristas do MPLA, como é que olha? Bento Kangamba é membro do Comitê de Especialidade dos Empresários do MPLA. Vem à tona e aponta o dedo ao Presidente da República de ser um dos mentores que aponta Bento Kangamba e outros empresários para patrocinar a vinda da seleção argentina. No seu ponto de vista, mudou-se apenas o autor ou os autores para que Bento Kangamba venha à tona assumir esta despesa? Qual é o histórico de Bento Kangamba? Na minha posição, caríssimo jornalista, tudo isto trata-se de uma especulação. E o meu colega aqui, o Dr. Domingos Costa, e os meus colegas Lourenço Costa, bem como o Dr. Laurindo Mande, demonstram uma verdadeira especulação de tudo quanto eles dizem em torno deste assunto. E os telespectadores aqui presentes a nos assistirem e a nos ouvirem não devem levar em nenhuma circunstância a sério as declarações dos meus colegas de painel. Primeiro porque eu justifico-me. Se é verdade que em 1842 os portugueses, representados pelo Diogo Cão, chegaram ao Rio Zaire, à foz do Rio Zaire, e dali se estabeleceram as primeiras relações entre os portugueses e o Reino do Congo. E se o Reino do Congo faz parte hoje deste país belo e grande que se chama Angola, e se durante 493 anos este país chamado Angola sofreu um jugo colonial, inclusive um processo de escravatura que terminou com a independência deste mesmo país em 1975, tendo Agostinho Neto, nosso primeiro presidente da República, proclamado a independência a 11 de novembro deste ano. E se... Não, fala só do jogo, essa é coisa Não, de história, depois esta sua... o Roberto também, Jonas Savimbi. Dr. Laurindo Mande, cita também os dois. Eu gostaria que o nosso moderador, o caríssimo jornalista, não contaste bem a história, tomasse atenção aos jogos psicológicos dos meus colegas. Não, o assunto é o jogo. Argentina-Angola, não é Diogo Cão. É melhor vamos ouvir a introdução histórica. Eles, quando está estavam a história. falar, não interrompi. Agora que eu estou a falar, vamos a isso, doutor querem Mabanza. interromper. Então queria que me deixassem falar.
Pois. Bento Kangamba foi ou não? Se é sabe? verdade, não, vou já chegar ali. Portanto, eu vou buscar esse viés histórico para, no fundo, fazer saber a todos os angolanos e o mundo o porquê das festividades de 50 anos da independência. Já vou lá chegar e nem demoro. Certo. Pronto. Se por acaso, portanto, em 2025, Angola vai completar 50 anos desde a sua independência, e isto constitui necessariamente uma razão mais do que suficiente para todo o país, para todo e qualquer cidadão que se preze angolano festejar. Então, temos que olhar para o que motiva qualquer que seja empresário angolano. E aqui, quando falo do empresário angolano, estou a dizer que não estou a falar da UNITA, não estou a falar dos empresários do MPLA, não estou a falar dos empresários do Parajá, não estou a falar dos empresários de qualquer que seja partido político. Estou a falar dos empresários angolanos que se prezam patriotas puderem patrocinar uma vinda, ainda que fosse de 20 ou 30 equipas. No entanto, qualquer cidadão angolano podia sacrificar-se. Doutor, Para olhando que- mesmo Estás a brincar comigo? Então, assim, eu vou me sacrificar porque de 50 vamos anos gastar da bilhões no independência jogo. pudessem ocorrer Discurso de forma dilatório. de forma coerente, de forma suficientemente capaz de Angola mostrar ao mundo que, de facto, nós estamos a festejar a Doutor, nossa independência. desculpe. Não, Estamos preocupados eu a já- mostrar ao mundo doutor, que podemos dar deixa que eu festa quando termine. temos crianças Doutor, fora assim, do sistema de ensino, temos deixa que eu- pessoas deixa que eu vos- né, deixa que eu- com problemas de seca, problemas de Lourenço, fome. faça favor, permita-me que eu termine. Porque, por regra, os debates têm uma fase introdutória. Eu estou a fazer uma introdução do debate como Suas Excelências fizeram as suas introduções. E nas introduções não se deve interromper o colega. Doutor, já mesmo para Daqui a terminar, pouco por vamos favor. entrar no debate, só é uma Certo. introdução. Portanto, eu penso que os meus colegas estão totalmente enviesados do sentido do que é festejar os 50 anos da independência. E o doutor está Ora, enviesado do sentido É está. neste sentido que eu apelo a todos os telespectadores que não levem a sério as declarações dos meus colegas. Por quê? Porque o nosso país está em festa, deve estar em festa. Por isso é que nós, nesse momento, estamos a começar com as condecorações. Meu Deus. Está a perceber, caríssimo jornalista? Outro carnaval. Agora, eu até defendo que gastássemos mais do que está previsto por gastar, porque estamos a falar de uma Angola Sim, que mesmo doutor depois da Mavanza. independência entrou numa guerra fratricida entre Doutor Mavanza. Não vamos falar provocada, Doutor Mavanza. não é? Nós temos por determinados líderes Doutor Mavanza. políticos Não. sem razão Doutor de Mavanza, credibilidade, doutor Mavanza, sem doutor razão de Mavanza, causa. às vezes, Não faz sentido. às vezes o Não doutor faz não sentido. tem uns problemas. Nós não podemos dar ouvidos a esses colegas. Evidentemente, talvez. Porque Festejar. eles, os meus colegas, mesmo no quarto de banho, mesmo na sala, mesmo na rua, querem fazer política até Não, uma é. folha de Político árvore por que natureza. secou. Não. Uma folha de árvore que secou lá Não. no seu jardim. Vai dizer que o culpado é o MPLA. Não, isso é falso. Agora você veja Desculpe, só, doutor, por que mas é tem que falácia. chamar aqui o nome do MPLA quando estamos a falar da independência e a independência trata-se de uma situação, de um facto do país e não de um partido. Nós estamos a falar, desculpe, doutor, vou mesmo lhe interromper. Nós estamos a falar de uma figura empresarial que tem relevância política a nível do MPLA. Nós estamos a falar pura e simplesmente de quem? Do Bento Não, Kangamba. agora é assim, se a UNITA, se o Prajá não tem, se nestes partidos não tem empresários, culpado é o MPLA. Nós estamos comprometidos com Não, empresários Não, não temos que É assim, Nós não temos a UNITA empresário e o Prajá para não cumprir. são partidos capazes de convencerem empresários para filiarem-se neste partido. E o MPLA convenceu o Bento Kangamba. O MPLA convenceu o Bento Doutor, aqui Kangamba. fica, A vamos, pergunta é, vamos, o MPLA vamos convenceu o agora, Bento o debate está Kangamba. aberto. Filho do MPLA. Doutor Doutor, José, doutor é Mano, assim, por favor. eu já disse assim,
os empresários não devem ser do partido. Os empresários são empresários do país. Mas onde é que já se viu isso? Eu acho que o meu colega está com problema o empresário. Quem é que te disse que o empresário não pode ser de um partido? Não, o empresário não pode ser do partido. O empresário, meu caro. Você aprendeu isso? Não, é assim. O empresário. Você está a dizer que na Unida não pode ter empresário? O empresário tem que ser do país. Francisco Viana é empresário de quê? Não é da UNITA. Francisco Viana não é deputado da UNITA. Uma coisa é ser deputado da UNITA, outra coisa é ser da UNITA. Não é da UNITA. Francisco Viana não é da UNITA. Está bem, isso é outra coisa. Vamos dizer o seguinte. Está bem, então dizer o seguinte. Isto é falta de patriotismo. É com ele. É assim. Mas o Bento Cangamba é filho do país e ele é patriota. Deve disponibilizar o que tem para sacrificar para o bem do país. É isso que o programa está fazendo. Brincadeira é o que o programa está fazendo. Um momento. O jogo entre Angola e Argentina, isso não beneficia em nada os angolanos. Aquilo é um conjunto de brincadeiras. O empresário tem de ter uma consciência da ação social. Primeiro, nós estamos num país que, do ponto de vista econômico e financeiro, segundo o MPLA, diz que está mal. Segundo, as pessoas aqui na Mutamba, na Maianga, estão a comer lixo no contentor. Se tivéssemos um governo lúcido, ao invés de trazer assim o Messi e a Argentina que gastar bilhões de dólares, já que não é quase, é dólares, pegaria nesse dinheiro, isso é consciência cidadã, isso é consciência de Estado, pegaria nesse dinheiro e investiria no capital humano. Vocês tiveram uma conferência acho que é capital humano que vocês tiveram, né? Que não serviu para nada pelo visto aqui. Tá vendo? Pegariam nesse dinheiro e investiriam nisso. Pegariam nesse dinheiro, construíram escolas, porque a ministra disse que temos mais de 8 milhões de crianças nesse ano letivo que não vão estudar. Então, qual é o benefício na vida do cidadão trazer o Messi aqui? Este é o ponto, para terminar. O Cangamba, eu disse, Cangamba não tem dinheiro. Aqui o meu colega do painel do Brajá disse, por exemplo, sobre o campo. Qual é o campo que o Campos Corpo tem? O Cangamba tinha dívidas com o Rivado. O Cangamba tem dívida com o jogador. Está lá na lista do BPC com um dos bradas que tem mais dívida do BPC. Cara, como é que assim, de dia para a noite, tem dinheiro para sustentar o jogo? Portanto, eu estou a dizer assim, os empresários devem ser empresários do país, que servem para desenvolver o país. O país são as pessoas. Para mim não é válido, é inútil mesmo. Não é? Trazer aqui o Messi para se hospedar no hotel intercontinental, não sei o que seja. Enquanto que aí na estalagem não tem água. No Rangel não tem água. Isso está a fazer o quê? Não está a fazer nada. Só um ponto. Veja só. Ele é até contraditório. Está a dizer os empresários são para o país, para o desenvolvimento do país. E ele acha que uma festividade de 50 anos não constitui um ato de desenvolvimento. Não constitui. A interpretação que os partidos da UNITA para já têm com o país é uma interpretação puramente enviesada da realidade e da verdade. Como é que um militante quer ser poder quando ele mesmo não sabe interpretar as coisas? Então, vamos ouvir o Lourenço. Tem uma situação aqui e é preciso que cada vez mais apelar aos nossos irmãos do MPLA que parem e pensem em Angola, mudem de postura. Porque esses discursos dilatórios, estamos cansados. A sociedade hoje já não é a mesma. Então os discursos aqui não vão pegar. Vamos parar e analisar algumas questões que enfermam o nosso futebol. O futebol. A Federação Angolana tem dívidas com jogadores ex-praticantes de futebol. Temos muitos. A Federação Angolana de Basquetebol... É melhor que dê exemplo de um jogador específico que tem problemas com a Federação Angolana resultante da dívida, porque isso são falácias, são discursos abstratos. Está bem. E a juventude angolana não vai ouvir uma pessoa a fazer calúnias. A Federação Angolana tinha dívidas com o Job. Não sei se já pagou. Não, a Federação Angolana não sabe se já pagou. Você está a afirmar, é calúnia. Se o Job estiver a ouvir, se a Federação Angolana estiver a ouvir, acredito que ele vai poder tratar isso do ponto de vista judicial com o doutor que está a afirmar. Porque você não pode colocar aqui hipótese. Não, estás a afirmar. No seu entender é verdade. Deixa-me acabar o discurso. A Federação de Basquetebol teve vários problemas com os jogadores por causa de falta de dinheiro, questões administrativas. E uma pesou para um dos jogadores, que é o Carlos Moraes,
nos jogos seguintes, depois se não estou em erro, os Jogos Olímpicos da China, foi da China, de Pequim, China, em que a seleção angolana esteve muito mal em termos logísticos. No plano mesmo. Exatamente. O que pesou para aquele jogador. Tanto é que nós vimos agora, na hora de receber a taça, os jogadores faziam um gesto para o treinador, para o capitão, no sentido de pedir ao presidente da República o dinheiro. Foi vergonhoso. Mas é uma triste realidade do nosso desporto. Nós falhamos administrativamente e financeiramente. Hoje os jogadores preferem até que o patrocínio vá diretamente, o patrocinador fale diretamente com o jogador, por causa das questões burocráticas que passam no nosso desporto. O nosso futebol tem problemas de base administrativa. Por que não pegamos neste dinheiro, canalizamos para sanar essas situações? Por que não? Mas na verdade o que é que nós queremos? Nós queremos dar uma festa pomposa, quando no dia seguinte nem água para beber, tirar a ressaca nós teremos. Ok? E essa agora, é a melhor via, doutor Lourenço. Uma vez que as coisas estão já mesmo a apertar, daqui a pouco estamos em novembro e para 11 de novembro esta seleção estará em Angola e Bento Kangamba vem afirmar que ele será um dos escrevam, José, nós não vamos conseguir. O que é que o projeto nós não vamos conseguir inverter isto, porque até o próprio MPLA já manipulou e já desinformou, no sentido de que não será o Estado, mas será o Bento Kangamba e outros empresários, que de per si já sabemos que não é verdade, o dinheiro sairá mesmo dos cofres do Estado. Nós acreditamos e defendemos que sim, a 11 de novembro, 50 anos, é para festejar, mas não precisamos banjar, porque até a nossa seleção nacional, que por problemas administrativos e outros, não conseguiu qualificar-se. Hoje vais fazer jogos apenas para cumprir calendário. Então será que nós precisamos festejar gastando tanto dinheiro quando podemos pegar? Festejamos sim, poderão existir outros tipos de festividades, mas canalizar esse dinheiro para acudir situações prementes da nossa sociedade. Podemos fazer isto. O próprio 11 de novembro precisa de infraestrutura, precisa de empresários que peguem naquilo, revistam naquilo, dão um outro ar para aquilo, dão utilidade para aquilo. Mas não vai aparecer empresário, mas vão aparecer empresários para vir com 500 milhões fantasmas. De onde está a vir, não sei. Ok. Doutor Larino Mane, qual seria o interesse do Estado angolano ou do governo angolano em trazer a seleção da Argentina para Angola? O interesse é de distrair as pessoas. Vender o país irreal, de forma estereotípica ao mundo, de que as coisas aqui estão boas. Assim como o presidente tem ido à ONU, vai lá na ONU, fala de um país que jorra leite e mel, mas na verdade o Angola não jorra nenhum leite e mel. Que o meu colega, o Dr. Mabaza do MPLA, diz que Angola é um país belo, é belo no livro, assim que saímos daqui do debate, você vai ver o que é belo, nem energia tem, que não é belo nenhum. Portanto, a juventude deve pressionar para impedir com que esse jogo ocorra. O governo tem que cumprir com o plano de desenvolvimento da juventude. A juventude não tem emprego, a juventude não tem casa. As pessoas terminaram as licenciaturas em medicina, estão a vender magoga aqui na rua. A juventude deve pressionar que esse dinheiro, já que afinal tem dinheiro, porque andaram a nos mentir durante muito tempo de que o país está em crise, um país em crise financeira, com um governo que pensa em nenhuma circunstância pegar nesse dinheiro, depois inventar, põe um empresário do MPLA, não, ele é que vai dar dinheiro. Kangamba não tem dinheiro, nem conseguiu pagar o Puto Madi, o jogador deles congolenses. Kangamba tem muitos problemas no Cabo Escorpo, eu estou a repetir sempre. Kangamba, eles não têm dinheiro. São pessoas usadas pelo próprio MPLA, não é verdade? Transparecendo que tem dinheiro. Qual é a empresa do Kangamba? Doutor Mabaza, qual é a empresa do Bento Kangamba que você conhece? Não conheço nenhuma empresa. Não conheço nenhuma empresa do Bento Kangamba. Eu nunca vi. Eu não conheço uma, duas, três empresas do Bento Kangamba que possam ter capacidade financeira para custear esse jogo. Eu não conheço. Uma indústria, assim, indústria. Essa indústria é do Kangamba. Produz a BCD. Produz, depois. Não estamos a brincar com o país. Portanto, eu penso que a juventude deve continuar a pressionar para que os seus direitos sejam mormente
resolvidos. Portanto, para terminar quanto a este assunto, festejar não é esbanjar. A independência, a reindependência é os angolanos sentirem-se de facto angolanos. Nós vivemos num país como se somos estrangeiros. Quer dizer, somos oprimidos. Aqui o estrangeiro vive mais à vontade, se espernia, mas o laurindo aqui vive assim. Quer dizer, como se fosse que é estrangeiro. Portanto, os que sabem ser condecorados são pessoas que não os conhecem, não falaram nada do país. Quer dizer, banalizaram-se condecorações. Os mais velhos que lutaram pela independência, antigos combatentes a ganhar 23 mil kwanza, você passa aqui na Ponte Amarela a pedir esmola. Esses são os verdadeiros heróis que lutaram pela independência, que deviam ser condecorados. Não é lhes dar aquilo, não sei se é anel, se é que está lá dentro daquela cacena aí. Não é lhes dar aquilo, é lhes dar dignidade, é lhes dar residência, é lhes dar comida. É isso que, para mim, que seria aqui a comemoração da independência de Angola. Dr. Mabanza Kambaca, qual é o interesse do governo angolano em trazer a seleção da Argentina para jogar no 11 de novembro, enquanto que os seus colegas aqui afirmam que o país ainda encontra-se numa crise frenética, sobretudo de fome e miséria? Não, nós não temos misérias. Nós temos fome, não é assim. Porque acontece é que os meus colegas... o doutor passou numa relote... O doutor Laurindo Mande insiste eu não consigo, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Então, o doutor me diga que Angola não tem miséria. Angola tem miséria. Vai no CUNEN os dados que o INE publicou o ano passado. Estou a falar. Daqui a pouco você me diz para mim falar. Você vai ficar no cerca de 11 mil. 11 mil crianças. Deixa eu fazer uma questão. Deixa-me só fazer uma questão. Você não tem paciência. Você que come no lixo, não tem miséria. Chegar a sua vez, refutar. Eu vou fazer uma questão. Não, vamos deixar eu falar. Precisamos levar o prazer de falar. Vamos ouvir, doutor Mabanza, um momento. Vamos ouvir a opinião de cada um dos comentaristas para que depois podemos rebater, por favor. Senão assim vamos levar uma comunicação um pouquinho deturpada aos nossos telespectadores, que também já estão a reclamar de que o debate não está a ser um pouquinho mais ordeiro por parte dos convidados. Não, por parte do Dr. Mandi e do Dr. Lourenço. Dr. Lourenço, por favor, depois eu passo ao Dr. Mabanza Kambaca. Eu ainda não falei, porque eles falaram as duas pessoas. Certo, mas eu dou já assim, Dr. Mabanza. Dr. Lourenço, dizia... Eu dizia... A questão foi que nós consideramos que estamos na miséria. Mas é simples. Só precisamos saber com quantos dólares vive um angolano. Quantos dólares, doutor? Menos de $1 por dia. Qual é a estimativa ou qual é o estudo que se foi realizado? Tem estatística, o próprio INE tem estatística, as Nações Unidas tem estatística que diz isso. Só que para o nível de literacia da nossa sociedade também permite que isto não seja difundido. Mas hoje, em alguns pontos, dada a massificação das TICs, da internet, as redes sociais, hoje a sociedade tende já a ser mais esclarecida. Todos os discursos que aparecem até podem serem vinculados, mas quando chega na sociedade, a sociedade faz repulsa, porque contrasta com a realidade deste povo. Nós temos um governo que se mascara produção, não é a iniciativa privada, mas na verdade existe alguns laivos muito fortes do comunismo. Não é possível que eu diga que lanço a iniciativa privada e mais tarde eu crio um grupo de empresários ligados ao meu partido político. Como acabar com isso? De per si, já começamos a ver aí o clientelismo. Não, precisamos... O Estado tem que saber qual é o seu papel e atribuir a certas organizações da sociedade como sendo organizações normais. Se eu sei que para estimular a produção, o desenvolvimento da Angola, eu preciso de empresário, não tenho necessariamente de criar grupos empresariais ligados ao meu partido, à minha organização política, ao meu partido político, porque isso de per si já é desproporcional. Um Manda empresário, um Lourenço empresário, para já não poder, os dois são empresários, desculpe, não preciso de um estrangeiro doutor para vir me explicar que aqui a priori começa um desnível. Nós precisamos, se nós lançamos o que está estatuído na Constituição, a livre iniciativa privada, precisamos ter isso como um princípio constitucional. Então, admitir que, enquanto empresário,
não podemos promovê-los em função da cor partidária que defendem. Porque não vamos conseguir ir longe se nós estivermos ainda imbuídos com essa ideia que o MPLA tem. Eles têm ordem dos médicos, ordem dos empresários, ordem dos jornalistas. Isso cria aí um... doutor, e depois eu passo novamente a doutor Lourenço. Vou ao doutor Mabanza Cambaca. Doutor, vamos ouvir o doutor Mabanza, como pacientemente o doutor foi ouvindo os comentários do doutor Laurindo Mandi e do doutor Lourenço. Doutor Mabanza, qual é o interesse real do presidente, ou melhor, do governo angolano, em trazer a seleção argentina, e agora patrocinada, neste caso, por 3 empresários, de acordo com as declarações que o empresário Bento Kangamba fez na última quarta-feira? Caríssimo jornalista Escrivão José, um dos melhores jornalistas do país, e eu falo isso de coração porque entendo o que é jornalismo, apesar de ser jurista. Agradecia o favor de me dar o tempo suficiente para falar como se fosse 2 vezes, porque os meus colegas de painel falaram 2 vezes e eu não os interrompi. Agradecia que a moderação fosse no sentido de que os meus colegas de painel não pudessem me interromper, porque senão acabamos por ter um debate sem sentido. E é o seguinte, eu digo que os meus colegas têm problemas de interpretação dos factos sociais. E eu digo que os meus colegas têm problemas de interpretação dos factos sociais, porque primeiro é que tem um problema de diferenciar entre estar na pobreza e estar na miséria. Angola não é um país miserável, ok? Nós temos problemas da fome em determinadas circunstâncias. Os Estados Unidos também têm problemas de fome em determinadas circunstâncias. Portugal também tem problemas de fome em determinadas circunstâncias. Isto desde o momento em que o mundo foi feito, com a imperfeição que próprio Deus permitiu, sempre vai ocorrer que isto aconteça. Passo o pleonasmo. Agora, o que nós devemos entender é o seguinte: o nosso país Angola é um país democrático e de direito, nos termos do seu artigo 1º da sua Constituição. Isso significa que os partidos políticos, ao serem criados, eles têm instrumentos que lhes guiam, sobretudo os estatutos e os regulamentos. Se nos estatutos do MPLA ou nos regulamentos do MPLA permite que na sua organização crie órgãos e organismos que vão de forma mais estruturada levar a cabo a implementação das políticas que o Estado angolano determina e, portanto, planifica, não pode ser culpado pela falta destes órgãos e organismos em outros partidos políticos. Os meus colegas aqui, não sei se são políticos ou se são acadêmicos apenas, porque senão, do ponto de vista político, o que nós sabemos é que cada partido político deve lutar para chegar-se ao poder ou para permanecer o seu status do poder. E, no entanto, para que tal aconteça, precisa organizar-se. E o MPLA é um partido organizado. É um partido organizado, e por isso é que nós dissemos sempre que o MPLA é um partido de milhões e contra milhões ninguém combate. Se no partido do MPLA tem empresários, se no partido do MPLA tem juristas, se no partido do MPLA tem médicos, se no partido do MPLA tem engenheiros, por que a UNITA e o Prajá não se organiza também desta forma? O MPLA é culpado pela falta da organização deles? Ou seja, pelo facto de a UNITA não ter capacidade de convencer os médicos, de convencer os juristas. Não, já vou terminar. Não para fugir do tema, vou já chegar ali. Se não tem capacidade de convencer os diferentes atores e saberes, agentes do saber na sociedade, isto não pode, a culpa não pode ser do partido no poder.
Ok? Este é um ponto. Qual é o interesse do Estado angolano? Porque quando estamos a falar das festividades de 50 anos da independência, temos que olhar para o Estado, temos que olhar para a nação. Nós estamos a falar de 50 anos da independência do nosso país, não 50 anos da independência do MPLA, não 50 anos da independência da UNITA, não 50 anos da independência do Prajá, nem de outros partidos políticos. Estamos a falar para as de 50 dificuldades, anos Dr. Mabanza, da independência do nosso país. E para por as isso mesmo é dificuldades que nós temos que festejar. É verdade que o nosso país vive dificuldades. Isto aqui é indiscutível. Aliás, eu não estou aqui a dizer que tudo é um mar de rosa, que tudo está bem. Não é isso que eu quero dizer. Eu também entendo que o país tem dificuldades. Tem ainda pontes por se fazerem, temos ainda água por se canalizar, temos ainda energia por se fazer chegar às populações, temos ainda hospitais por se construírem, apesar de que a rede hospitalar das infraestruturas hospitalares são nesse momento um facto, mas ainda assim, sendo mais de 30 ou 40 milhões de habitantes, nós precisamos mais. E vamos precisar mais. Mas ainda assim, nós precisamos reconhecer aquilo que o nosso executivo está a fazer. Ora, não é por termos dificuldades que Angola não pode festejar os 50 anos da independência. Então, não seria melhor festejar só entre angolanos e não trazer o exemplo à seleção argentina e criar cesta básica para os angolanos com este valor e dar uma dignidade neste dia? Mas também nós diríamos, caríssimos jornalistas, por que nós temos tido jogos amigáveis a todo o tempo? Portanto, nós ao pensarmos que não podemos festejar, não podemos convidar uma outra equipa para jogar conosco, estamos a ser um país fechado. E o país de Angola é um país aberto. Hoje por hoje temos um fenômeno que nós chamamos de globalização. Okay? As fronteiras dos países não são estanques neste momento. As relações bilaterais vão a uma velocidade de ano-luz entre as nações. Isto é importante para fortificarmos as nossas economias, as nossas políticas e as nossas políticas educacionais, de saúde, etc. E no âmbito do desporto, mas também está falando no âmbito você do está desporto, vou já terminar, caríssimo jornalista, desculpa. No âmbito do desporto, nós precisamos também festejarmos com outras equipas, no sentido de mostrarmos ao mundo que, de facto, olha, hoje nós estamos a festejar os nossos 50 anos da independência e queremos que vocês juntem-se a nós. Por que nós não podemos fazer isso se outros países fazem? Estamos a dizer o que é que nós somos um país fechado? Se nós então, já mesmo para terminar, eu vou dar 10 segundos a cada interveniente para fecharmos esse tema. Já são 19 horas e 24 minutos. Começo mesmo com o Dr. Laurindo Mande. Já mesmo a mesma questão vai passar a cada comentarista. Dr. Mabanza, Dr. Laurindo Mande, que recomendações ficam tanto para o empresário Bento Kangamba e para o Ministério da Juventude e Desporto? Bom, o empresário Bento Kangamba está a ser usado pelo seu partido, portanto eu não tenho mensagem nenhuma para ela, porque dinheiro já eles não têm, eu já expliquei o processo dele empresarial. O Ministério da Juventude e Desporto também é outro ministério que já também não serve para nada a juventude. É um ministério que, do ponto de vista prático, também não presta atenção na juventude. Se tivéssemos um ministério com cabeça, tronco e membro, que vela na aplicabilidade do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, não poderia aceitar em nenhuma circunstância da vida gastar esses bilhões de dólares, enquanto que a juventude está a sofrer, está a perecer. Portanto, nós estamos habituados, infelizmente, com este governo que não pensa o país, gosta de esbanjar, se dar de luxo e paga dinheiro para realizar um jogo. Portanto, eu penso que é isto, eu sou contra e vou continuar a ser contra o jogo entre Angola e Argentina aqui, porque é um jogo inútil que não vai servir para nada para nossas vidas enquanto angolanos. Dr. Lourenço?
Que mensagem fica tanto para o Bento Kangamba e para o empresário Bento Kangamba e também para o Ministério da Juventude e Desporto? Para o militante do MPLA Bento Kangamba não tenho nenhuma mensagem. Para o Ministério da Juventude e Desportos também não tenho nenhuma mensagem, mas para o povo angolano amante do futebol, que não vá ao estádio. Fiquem lá eles, levem lá os capes. E aos capos, os Muito obrigado. comitês. Doutor Mabanza Kambaka, que mensagem fica para o empresário Bento Kangamba e também ao Ministério da Juventude e Desporto? Devo encorajar o Bento Kangamba no âmbito da sua atividade de empresário, porque é assim que o país vai dizer que Bento Kangamba é um patriota, porque contribui para o desenvolvimento, para a alegria deste país, que sofreu tanto durante um tempo com as guerras fratricidas provocadas por desejos de indivíduos, desejos inconfessos de determinados indivíduos. E devo encorajar o Ministério do Desporto, da Juventude e Desporto, no sentido de poderem contar com todos os empresários que estiverem disponíveis para participarem, para com o seu dinheiro contribuírem para o êxito das festividades dos 50 anos da independência, porque é a partir dali que nós vamos fomentar a nossa união, a nossa reconciliação e o nosso amor e o desenvolvimento que precisamos. Não podemos levar a sério as declarações dos meus colegas aqui de painel, porque eles não são patriotas. Acuso-os de não serem patriotas pelo facto de estarem contra as festividades de 50 anos da independência. É por ali que aconselho a todos os angolanos que em 2027 não podem votar nem para Prajá, nem para a UNITA, porque esses partidos estão recheados de militantes que não são patriotas.